E hoje o nosso convidado Jair Camilo, ator, encenador e também escritor brasileiro, está cá para falar da peça que está em cena. Já lá vamos, para já os temas da atualidade, e destaca hoje na revista de imprensa o Papa Francisco, que diz que a Igreja é um local para o progresso e aborda questões como o divórcio e também a homossexualidade. Bom dia. O Papa Francisco, eu acho que ele nesse momento, mais do que outros momentos da Igreja, ele representa uma luz sobre essas questões, né? A Igreja Católica, ela precisa se abrir para acolher as diferenças dentro da sua família, digamos assim, cristã. A questão da homossexualidade é algo muito importante para a Igreja, para que ela entenda definitivamente que o sacramento do casamento, ele não é só dado a heterossexuais, ele não deve ser dado só a heterossexuais, ele deve ser democrático, religiosamente falando, tanto quanto legalmente falando. Ou seja, no âmbito social, a questão do casamento igualitário já é defendido e superado em vários países. É importante que no âmbito religioso isso também seja considerado, né? O sacramento, ele não é dado só a casais heterossexuais. Ele deve ser entendido como uma expressão religiosa de um amor que não tem definição sexual e que, portanto, traz no seu bojo, na sua entrega, uma espiritualidade humana, ou seja, um sacramento que deve ser dividido por todos, porque afinal é um sacramento que celebra o amor. Então eu acho que o Papa Francisco tem uma missão pela frente aí, que é convencer esses bispos e convencer a própria Igreja de uma maneira geral a nos entender cristãos homossexuais também com direito ao Mas tem esperança que a Igreja caminhe nesse sentido e que o Papa Francisco consiga convencer os Eu restantes acho membros da que Igreja? está mais que na hora da Igreja abrir as portas para essas questões, né? Porque esse pecado, digamos assim, ela já vem cometendo há muito tempo. Então, na verdade, não é nenhuma defesa de direito, é, na verdade, uma reparação com relação aos pecados internos, digamos assim, que a própria Igreja comete quando fere direitos cristãos de seus filhos, né, de seus agregados, assim. Então, a Igreja tem que, na verdade, fazer um exame de consciência com relação a isso, pedir perdão por até hoje não ter conseguido superar essas questões relacionadas à democracia interna, que é necessário que ela considere para que os seus fiéis não saiam dela, né? Se sintam acolhidos. Muito assim. bem. E nesse sentido, temos também aqui no jornal A Bola este ativista pelos gays, um jogador australiano, que só casa quando homossexuais tiverem os mesmos direitos. É um assunto também que quero destacar. Eu acho muito bonita a atitude dele, porque exatamente ele é noivo de uma mulher e, ao mesmo tempo, ele defende esse casamento igualitário e fala que só vai casar a partir do momento em que o país dele considerar que também os outros casais, os outros gêneros de relação afetiva também sejam respeitadas dentro de uma questão legal. Então, aí são duas coisas, né? É o Papa Francisco, eu nessa defesa de que o Papa Francisco consiga fazer com que a Igreja avance nesse sentido, e a sociedade também, porque a questão da homofobia ela ainda é muito presente, né? E não só a homofobia, o machismo é muito presente de uma maneira geral, tanto dentro da Igreja quanto no âmbito social. Então é importante que essas coisas sejam revistas, e quando eu vejo um esportista desse trazendo para dentro do esporte essas questões relacionadas às homofobias ou aos machismos todos, que impedem muitas vezes que mulheres ou que gays ganhem seu espaço também e seu respeito dentro do esporte, quando eu vejo isso eu fico feliz de saber que o entendimento humano prevalece sobre essas questões
na verdade, tão sexualizadas em torno de um poder do macho, do homem, sobre a sociedade. E quando há uma pessoa mediática envolvida, a mensagem passa mais rapidamente e é mais eficaz também, não é? Exatamente. Há uma questão que também o preocupa, a questão dos refugiados. Hoje podemos ler no Público que para ajudar a União Europeia com os refugiados, a Turquia quer o apoio contra os terroristas. A questão, o que me interessa muito nessa matéria é a necessidade de cultura de paz que nós temos que ter no mundo, europeus, sul-americanos, todos nós, árabes, né? A gente tem que... Está mais do que na hora de criarmos um diálogo de entendimento. Já foram ditas e escritas tantas declarações universais de direitos humanos, tantas palavras bonitas a respeito da integridade cultural e que deve ser respeitada em cada lugar, que é cruel perceber ainda as dificuldades todas que temos de aceitar o outro e de abrir a porta num momento de urgência para que o teu vizinho não tome a chuva, ou não receba a bala perdida, ou não perca a vida em nome de uma cultura de ódio que prevalece muitas vezes com fundamentos religiosos ou de poder econômico mesmo, de uma cultura sobre a outra. Cultura é algo muito valioso, mas é uma arma. Quando nós usamos da cultura para nos colocarmos como pessoas superiores a outras culturas, nós perdemos a própria luz dessa cultura. Nós transformamos ela numa arma. E quando ela é apontada contra um semelhante nosso, nós estamos criando uma cultura de guerra, na verdade. E aí, que valor tem, né, se fazer do direito de ser uma pessoa culta, se na verdade essa cultura ela não é usada no bom sentido. Ela não é usada no bom sentido. Então, eu separei essa matéria para falarmos da cultura de paz, na verdade, da necessidade que nós temos de nos integrar mais do que nos dividir em prol de nossas culturas internas. Muito bem. É autor da peça que está em cena no Cineteatro Constantino Neri em Matosinhos, Caminham Nus Empoeirados. É um teatro que une Portugal e também o Brasil, duas culturas de que falava precisamente. É uma história de sobrevivência e que já é descrita como uma comédia ternurenta. O que é que sobressai em palco? É uma peça, é um encontro de dois atores, um brasileiro e um português. O brasileiro chama Victor Mendes, o português chama João Costa. São dois grandes atores, jovens atores, e que a peça é dirigida por mim e pela Luísa Pinto, que é uma encenadora portuguesa que foi quem fez o convite para que eu estivesse aqui para realizarmos esse espetáculo. Conta a história de dois artistas populares que saem da sua companhia de teatro e vão pelo mundo pelas ruas fazendo número de circo, fazendo publicidade. A vida dos artistas por trás, pela coxia e pela própria integridade deles na relação direta com o público, em passar o chapéu, em ter que discutir leis de incentivos com relação à cultura, ao teatro e, ao mesmo tempo, todas as questões emocionais. Essa é uma peça que retrata bastante Brasil e Portugal. Então, são dois atores, cada um de um país, que quando se integram, mostram as dificuldades de se fazer arte no mundo, tanto aqui na Europa quanto no Brasil. Mas isso de forma cômica. O público que vai lá vai rir da situação desses artistas e, ao mesmo tempo, vai se emocionar, porque é uma comédia poética, digamos assim. A minha escrita, ela trata muito a poesia como o cerne da questão dramatúrgica.
E aí, a partir disso, a dramaturgia se desenvolve e vem o gênero. No caso da nossa peça, agora é uma comédia. Mas é mais difícil ligar a poesia à comédia. Normalmente temos a ideia dos textos poéticos mais ligados à dramaturgia, ao que é dramático. É mais difícil fazer comédia disso. É, porque é exatamente, você tem que, dentro da poesia, conseguir tirar o riso, né? E eu acho que por isso essa coisa do ternurento, que se fala que o Nuno, que é um crítico de teatro daqui de Portugal, escreveu sobre a peça e classificou como ternurenta. Que eu acho que é isso, o público vai rir, mas não vai deixar de se emocionar ao ver o relato desses dois atores e a busca deles pela sobrevivência, tanto no Portugal quanto no Brasil. Há, portanto, aqui uma mistura de sentimentos. E a nível cultural, há muito que nos aproxima ou nos distancia? Isso é também possível ver nesta peça? Há muito, sim. E eu acho que nesse momento, inclusive, estamos bem próximos, porque temos uma discussão cultural aí que conversando com os artistas portugueses aqui, eu percebo a dificuldade que se tem hoje de fazer teatro em Portugal, que é uma dificuldade que também assemelha-se ao Brasil, porque tem-se muito pouco de investimento cultural. Isso, né? É um tema que aproxima os dois países, incontornavelmente. Muito obrigada por ter estado connosco e até uma próxima oportunidade. Até mais.